de Macabu. Vamos estar recebendo aqui o advogado e vereador Dr. Pedro Henrique e também a vereadora Natália. A gente vai conversar sobre um assunto que está preocupando muito a cidade de Macabu, que é a questão da licitação, da privatização da água da cidade Simpatia. Está começando o nosso Observatório Opinião com Informação. Bom, e junto aqui comigo para ajudar a conduzir esse bate-papo, essa resenha, o meu querido amigo, o Marcos Sullivan, também acompanha toda essa questão da cidade, é uma pessoa que é envolvido também, conhece muito bem essa questão hídrica de Conceição de Macabu e vai estar junto comigo conversando aqui com o Pedro Henrique, também com a Natália. Boa tarde, meu querido Marcos Sullivan. Boa tarde, Mário Luiz, boa tarde, doutor Pedro Henrique, Natália Braga, vereadores aqui da cidade de Conceição de Macabu. Ô Mário, esse assunto, eu acredito que nós vamos tratar aqui hoje, é o assunto mais importante hoje da nossa cidade. Então, nós vamos com certeza extrair, né, dos nossos representantes da Câmara Municipal também, aquilo que eles pensam com relação a essa privatização. Na minha opinião, eu vou dar minha opinião depois, mas acredito que toda a cidade de Conceição de Macabu está muito interessada nesse assunto, que é a privatização da água de Conceição de Macabu. Muito bem, deixa eu dar um bom dia, ou boa tarde também aqui, né? Bom dia para, de repente, como é o mundo inteiro, né? Em alguns lugares, essa hora Estados Unidos, por exemplo, é bom dia, né? Mas boa tarde, horário aqui de Brasília, boa tarde para o nosso querido Dr. Pedro Henrique, muito obrigado por ter aceitado o convite para discutirmos esse assunto que é vital e importante. Água, né, Dr. Pedro, é tão importante que a NASA, quando vai visitar, conhecer outros planetas que sejam compatíveis com o nosso, a primeira coisa que eles perguntam é: tem água? Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Sullivan, vereadora Natália. Uma honra estar aqui contribuindo para o debate público. Uma honra ser entrevistado por você, Mário. Cresci ouvindo a sua voz, ecoando pela cidade, trazendo informações importantes para a população. Ao mesmo tempo, um orgulho que o macabuense se destaque tanto fora de Macabu e, ao mesmo tempo, uma tristeza que não seja aqui. Né? De certa forma, a gente perde um pouquinho da gente quando alguém talentoso de Macabu tem que ir buscar fora a propagação do seu trabalho. E estamos aqui para contribuir. A água é vital. Uma outra coisa, Mário, que eles procuram quando estão pesquisando outro planeta, a primeira coisa é a água, porque é vital. E tem a dúvida também se existe vida inteligente em outros planetas, né? Às vezes a gente se pergunta se existe vida inteligente na Terra, porque quem administra esse planeta faz tanta besteira que a gente desconfia se existe vida inteligente aqui. Por exemplo, considero você vender um bem que é tão vital, tornar isso algo monopolizado pela iniciativa privada e passar a depender de um ente privado dessa forma para algo que é tão vital, uma coisa que está muito longe da inteligência. E hoje nós vamos ter a oportunidade de debater isso aqui. E inteligência associada à sabedoria também, né? Pois é. Natália, minha querida, prazer tê-la aqui com a gente e vamos discutir esse tema que aflige toda a população de Conceição de Macabu. E eu acredito também que isso é uma coisa que impacta também regionalmente, né? Boa tarde. Boa tarde, Mário Luiz. É um prazer estar com você, com o Sullivan. Agradecer o convite do meu amigo Pedro também, da gente estar participando aqui desse podcast, até de esclarecer. É um tema que toda a população macabuense está se preocupando. De todas as formas, em todos os bairros, a gente só escuta pergunta em relação à nossa água. Então, eu estou aqui me imbuindo junto com o vereador Pedro, vereador Samuel, que estão juntos nessa luta desde o início de todo esse tema. Quando surgiu esse tema, os dois vereadores da Comissão de Defesa do Consumidor, Pedro e Samuel, estão se dedicando
junto à população e fazer movimentos para que essa questão seja debatida de uma forma justa. Quando a gente fala em tratar de uma nova taxa, a gente tem que ter um compromisso muito grande em como nós iremos conduzir a questão de uma nova tarifa. E também não só, se fosse uma nova tarifa de algo que não fosse tão essencial, tudo bem, a gente não estaria numa discussão tão séria. E havendo uma necessidade de entrar, é onde eu vejo que há uma necessidade de, como vereadora, representante do público, entrar nessa luta somando forças a quem já está lutando desde lá de trás, que é o Pedro Samuel. Então eu estou aí me colocando à disposição, a gente está correndo atrás. Estivemos na semana passada no Tribunal de Contas para tentar barrar essa licitação do dia 13, que a gente vê, né, Pedro, que de certa forma é uma urgência, caracteriza muito a sexta-feira de carnaval, de que não é algo que está sendo feito maduramente e que não é algo também que esteja sendo feita de uma forma responsável. Há muitos trechos ali que a gente discorda, e por isso que eu falo que nós temos que tratar esse tema com uma responsabilidade muito grande. Não é de uma hora para outra, não é uma questão de guerra política, não é porque o Pedro é oposição, porque o outro é situação. Isso aqui é uma questão de todos nós, afinal, eu vou pagar na minha casa, o Pedro vai pagar na casa dele, vocês irão, seus familiares que moram em Conceição de Macabu irão pagar. Há também uma questão, até que eu vou jogar para o Pedro aqui, que é muito importante, os esclarecimentos em relação ao que o povo está preocupado, que é o nosso poço, como vai ficar essa questão. Eu vou até pedir para o meu amigo Pedro falar um pouco disso aqui também, que é muito importante, e detalhar o que a gente fez lá no Tribunal de Contas, que é muito importante a população saber de que forma que nós estamos tratando isso e conduzindo para que a gente consiga, de certa forma, ter êxito em parar essa licitação e ver de uma forma muito cautelosa e o que o prefeito também poderia estar contribuindo com a gente. Aqui a responsabilidade não são só dos vereadores, é do prefeito que está na atual gestão se responsabilizar também, trazer para ele essa responsabilidade e que há a possibilidade deles nos ajudar, e talvez nada disso que nós estejamos fazendo hoje fosse necessário se ele assinasse saindo desse edital e buscando uma nova alternativa com uma construção de diálogo. E você, quando você fala, Natália, sobre a questão de impactar as famílias, você também está impactando gerações. Exatamente. Que, se eu não me engano, são 30 anos, né, Pedro? 35. 35 anos. Podendo ser renovado. Exatamente. Você impacta aí, no mínimo, umas 3 gerações. Eu não tenho isso de idade. Eu vou estar com 66 anos e a gente ainda 29. Vai estar lutando com Exatamente. isso. Já andei bastante. Eu vou estar com 90 anos. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Tem gente que não vai estar nem aqui. Então, quer dizer, tem que pensar nas futuras gerações, nos netos, enfim, nas gerações futuras. Agora, me parece que não é uma coisa local, né? Que isso está, de uma certa maneira, sendo proposto para outros municípios, né? Né, Natália? Isso. Outros municípios, inclusive, quando eu falo da responsabilidade do prefeito, eles mencionam muito a saída do prefeito de Porciúncula, que teve a sagacidade de entender que isso não se trata de maneira urgente, que água não é mercadoria, que água a gente tem que tratar com muita responsabilidade. Então, de certa forma, quando o prefeito se retira de uma licitação como essa, formatada por uma instituição terceira, ele traz para ele a responsabilidade dele conduzir. Como vai conduzir? Qual é a realidade do seu próprio município? Então é sobre isso. Eu tenho até que tomar a liberdade de dizer aqui que, mesmo após a ida ao Tribunal de Contas, eu estive no gabinete do prefeito e pedi que pensasse com cuidado, se não puder sair do edital nesse momento, que a gente se entende que já caminhou, mas que retire trechos, que peça para alterar trechos que sejam condizentes com a realidade do macabuense. A gente não pode simplesmente pegar carona em um edital que já vem montado de forma generalizada e acreditar que isso é o melhor para cada município. Cada município tem a sua peculiaridade e cada município tem a sua necessidade real. Há cidades que as pessoas têm um pouco mais de condições. A nossa cidade é uma cidade que carece muito. Nós somos muito distantes de conquistas financeiras. Nós temos aqui um público muito grande, eu ando muito nos bairros da cidade, eu vejo a carência imensa que tem em nosso público. Então, eu volto a dizer, qualquer taxa que nós pensássemos em criar ou dar a oportunidade que alguém venha criar, porque a gente entende as necessidades até 2035, né? 32, nós temos que ter
água e esgoto tratado. De que forma isso vai ser feito? A gente ainda tem um tempo para calcular, a gente ainda tem um tempo para discutir, debater. Nós temos aí 11 vereadores, nós temos o prefeito, a gente tem tempo hábil para a gente tratar isso com mais cautela e não simplesmente deixar que a nossa população comece a pagar sem sequer saber de que forma vai ser feito isso. Então, a importância da gente hoje estar se unindo, fazendo mobilizações, a população que participou e participa todas as vezes que se trata do tema água, não precisaria, talvez, desse desgaste tão grande se houvesse um entendimento dentro do diálogo que é importante, sim, nesse momento, o prefeito sair desse edital. Em outro momento, de uma forma mais adequada, não vai faltar oportunidade. Aqui ninguém está lutando contra a privatização, contra que tenha tratamento de água e esgoto. Nós estamos tratando, sim, contra um edital de forma que venha a prejudicar uma população inteira por anos. Por anos. Isso por uma urgência que não se sabe por que tão urgente assim, se a gente ainda tem um prazo para tratar sobre isso. Ô Pedro Henrique, a questão do custo-benefício. Quando você fala de um investimento, né, você pensa no benefício que ela vai trazer para a população a médio, a curto, médio e longo prazo. Quais são os benefícios que essa privatização pode trazer em termos de estrutura, principalmente na entrega para a população? Existe isso a curto e a médio? Porque a longo prazo fica fácil demais, né? Você pagar para daqui a alguns anos você pensar em ter benefícios. Mário, só fazer um apanhado dessa matéria inteira, como é que isso se iniciou e se deu até aqui e em que pé nós estamos hoje. Foi um processo iniciado em 2023, veja bem, eu sou vereador desde 2025, isso não estava suspenso, mas ficou parado, demorou a tramitar realmente de fato, graças a uma pessoa, e nós devemos isso a essa pessoa, que se chama Guilherme Fonseca, prefeito de Porciúncula. Desses 6 municípios que estavam... O CIDENF é um consórcio de municípios do Norte e Noroeste Fluminense. 21 municípios integram esse consórcio. E é um consórcio multifinalitário. Em tese, é um mecanismo jurídico que foi criado para esses municípios se ajudarem, vamos dizer assim. Geralmente, os consórcios têm uma temática, ou agricultura, ou turismo. E aí, o consórcio vai funcionar para atuar naquilo ali, esses municípios atuando em conjunto regionalmente para aquela finalidade. O CIDENF é multifinalitário, o que já é perigoso, porque aí dá caminho para qualquer coisa, ele serve para qualquer finalidade. São 21 municípios inseridos no CIDENF. Desses 21, 6 municípios resolveram se reunir para fazer uma licitação de concessão de água e esgoto, ou seja, 6 municípios da nossa região se uniram para fazer uma licitação para que uma empresa passasse a fazer esse serviço de água e esgoto do município. E aí você concede aquilo que é um serviço que é público para a empresa privada passar a realizar e cobrar para fazer isso. E desses 6 municípios, apenas Porciúncula não teve reeleição ou eleição do sucessor. Quer dizer, isso foi algo que foi tratado antes do período eleitoral. Veio o período eleitoral em 2024, só em Porciúncula que o cara que estava na cadeira não ganhou a reeleição ou não fez o sucessor. E aí o Guilherme, presidente de Porciúncula, é uma pessoa estranha a essa história. Então ele assume sem esse compromisso, ele consegue fazer um juízo isento desse edital e dizer se é bom ou se é ruim, entendeu que era ruim e retirou o município dele disso. E ele teve liberdade para fazer. Os outros municípios, ou os prefeitos se reelegeram, ou quando não podiam mais, elegeram um sucessor. E ficaram agarrados nisso. Vai saber qual foi o pacto que foi feito aí naquela época, porque os prefeitos não aceitam sair disso de jeito nenhum. Tem alguma coisa muito amarrada e não é em nome de Jesus. Entendeu, Mário? E aí, como o município de Porciúncula se retirou do edital, isso ficou parado porque teve que recalcular. Deixou de ser 6 municípios, passou a ser 5. Aí nós ganhamos esse tempo.
Quando a gente assumiu como vereador, isso voltou a tramitar e a gente falou, rapaz, tem uma coisa para acontecer aí que é muito perigosa, é um assunto muito sério e não pode acontecer da maneira calada como está acontecendo. Precisa ler isso, entender isso, jogar luz sobre esse assunto. Isso é um assunto muito sério, compromete o nosso povo por 35 anos, podendo ser prorrogado ainda. Então isso precisa ser bem debatido com a população. Começamos a estudar, eu, o vereador Samuel, a vereadora Natália no início estava ali apoiando a gente, mas cada vereador tem uma causa, tem uma luta, né? A cidade tem suas peculiaridades, um está mais voltado para aquilo que é técnico, outro para aquilo que é social, mas a gente está sempre tentando construir consensos em nome do bem da população. E aí foi o entendimento que a vereadora Natália teve posteriormente, o vereador Toninho, outros vereadores também, de que esse edital era muito ruim. Eu e o vereador Samuel começamos a estudar e começamos a trazer os esclarecimentos. A vereadora de Quissamã, Alexandra Moreira, foi importantíssima para isso, porque já era vereadora antes e estava acompanhando desde o início. Então, quando a gente estava engatinhando no assunto, ela já estava correndo. E aí, Mário, agora vamos falar de números, de dados, do que é isso. É um edital de 35 anos, uma empresa vai passar a explorar o serviço de produção e abastecimento de água de Macabu e de tratamento de esgoto. E a gente vai precisar pagar ela pela prestação desse serviço. A gente passa a depender dela. Do mesmo jeito que você depende da Enel para chegar energia na sua casa. Do mesmo jeito que a Enel não faz isso com a qualidade que você gostaria. Do mesmo jeito que quando você precisa resolver um problema que você tem com a Enel, ela é inacessível, você não consegue encontrar o culpado. E você sofre. Exatamente. E paga. Doutor, é igual aquela voz que a gente ouve quando a gente liga para um 0800, né? Aguarde na linha, após o sinal, deixe seu recado. Né? Sem enjoar. E é o que a gente vive também com uma muito conhecida chamada Transportadora Macabu. É o serviço, a Enel é o serviço de energia elétrica, a água é o serviço de água. A Macabu é o serviço de transporte, é um direito também coletivo. Então, se direito básico, são direitos básicos. Né? São direitos básicos. A Enel é titular dessa linha que faz o trajeto de Santa Maria Madalena, Trajano a Macaé. Macabu tinha Campos também. E a Macabu é responsável por esse trajeto, é uma empresa particular que oferece esse serviço, você tem que pagar por ele. E é só ela que faz, não tem outro. Então você vai ter que usar do jeito que ela quer e no preço que ela impuser. O que vai acontecer com a água é isso. E a gente acha a água um bem muito vital para ser condicionada a esse tipo de relação. Ainda mais às pressas e de qualquer jeito. Eu tenho certeza que o prefeito que assinou a participação do município nesse edital, ele não leu uma linha desse edital. Ele mesmo disse isso pra gente. Ele disse, quando a gente pediu explicações a ele de por que ele estava entrando nisso, ele teve que chamar o presidente do SIDENF para ele explicar para a gente por que, segundo eles, era bom. O presidente do SIDENF veio e não sabia dizer também. Aí tem uma menina assessora dele que é ela que sabe argumentar tudo, aí bota ela para falar. É igual aquela loja, o produto está na garantia, você precisa entender, aí vem alguém para te dar uma explicação técnica até te cansar e você desistir do problema. Fora que quando você vai ler o manual em alguns produtos, ele está em xing-ling, né? É, isso aí. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para o nosso querido Samuel, conhecido Samuel da música, né? Isso. E tá também junto com o doutor Pedro e a Natália nessa luta, né? Para tentar ver a melhor maneira possível disso não prejudicar a população, né? Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Mário. Todos que estão nos assistindo ao podcast, a vereadora Natália, Pedro, dois grandes parceiros que têm me dado orgulho. A vereadora Natália, como foi citado pelo vereador Pedro, desde o início, sempre do nosso lado, né, vereadora? Nos apoiando. Eu vi as suas dificuldades hoje para a sua causa conosco. Tenho orgulho também do vereador Pedro, que nós estamos nessa batalha pela nossa população. Fomos eleitos por eles, nada mais justo do que nós lutarmos pelos mesmos. Essa é a palavra. E boa tarde a todos que estão nos assistindo.
pode ter certeza que vem muita coisa para esclarecer para a nossa população aí. Samuel, vou deixar o Marcos fazer pergunta para vocês aí e agradecer você pela presença aqui também com a gente, para a gente conversar, buscar as melhores maneiras possíveis para a gente ajudar a cidade a resolver essa questão, né? Ô Mário, eu gostaria de falar de Samuel um pouquinho. Pessoalmente, estou conhecendo ele aqui agora, né? Mas já vejo ele sempre na reunião da Câmara. E ele é um vereador, ele é uma pessoa que não é da cidade, né? Veio para cá há algum tempo atrás, se elegeu vereador e parece-me, a gente comparando ele com alguns macabuenses que dizem político aqui, não fazem nem uma terça parte que ele está lutando com o Macabu. Às vezes parece que Samuel é daqui, quem acha que a privatização vai trazer coisa boa para Macabu, não é, né? Mas Samuel, eu como macabuense, né? Eu falo que nós somos macabuenses raiz, eu e Mário, porque nós estamos fora de Macabu, morando fora, mas nosso umbigo está aqui. A família está toda aqui. A nossa família está toda aqui. Poxa. Então nós estamos fora, como o vereador Pedro falou. Nós somos alguns macabuenses que deram certo, mas tiveram que sair daqui para poder sobreviver. É o meu caso do Mário Luiz. Então nós agora estamos junto com vocês nessa luta. Essa luta é nossa, não é só de vocês. Vocês podem contar conosco. Nós estamos trabalhando e nós estamos trabalhando pesado. Eu falei com o Pedro no início aqui do programa, dessa entrevista, que nós temos contato grandes em Brasília, no estado do Rio de Janeiro, com os políticos, gente grande que estão sabendo dessa causa. Eu particularmente já fui em vários lugares, em Brasília e na Secretaria de Estado, para contar o que está acontecendo aqui, na nossa região, com esses 5 municípios que vão ser penalizados com esse problema dessa água. E nós, como você bem falou em uma das entrevistas que você deu, que eu acompanho nas suas redes sociais, que nós temos 2 coisas que poucos municípios têm. É água de boa qualidade no alto. Verdade. Então, são 2 coisas que tem municípios que estão doidos para ser igual Macabu. Que tem água de boa qualidade, não precisa botar produto químico nenhum, quase. É mineral, né? Sobre isso, Sullivan, a gente entrar nesse tema aí, e eu ainda te digo isso. Conceição de Macabu, graças a Deus, é farto. Então, quando se trata de uma taxa, ok, mas a gente sabe da realidade de como funciona uma privatização, que a população vai começar a não ter acesso à água, não vai ter como reclamar. E a gente, exceto alguns bairros, né, por exemplo, a Vila São José, muitas vezes reclamam também a usina, que a gente tem algum problema e outro que acaba não abastecendo aqueles bairros. E a gente já teve problema aí no ano passado que ficaram dias sem água. Então, só isso a gente já vê como que castiga a nossa população, como que a gente sofre enquanto vereador, que tem que estar todos os dias cobrando sobre isso. Mas, de modo geral, Conceição de Macabu sempre foi muita fartura de água. Muita fartura. Então, em algum momento, aceitando essa privatização, a gente vai começar a ter uma realidade diferente. Você pagando ou não. Você tendo condições de pagar, de arcar com o consumo da sua casa ou não, em algum momento a gente começa a ter a falta dessa água, dessa abundância de água, e vai reclamar onde? Agora, e o importante, você falou aí da questão da água e dos bairros, Natália, Pedro e Samuel. A cobertura do atendimento vai ser total, parcial? Como é que essa empresa vai trabalhar? Vai atender só a parte, no dito popular, filé, ou vai ser também exatamente a costela, a carne de pescoço, o pé de galinha? Exatamente isso. Uma das questões que a gente questiona juridicamente é a farsa da universalização. Que esse edital está sendo feito a pretexto de cumprir a lei federal, que é de universalizar o serviço de saneamento básico. Que a lei federal diz que isso tem que acontecer até 2032. Mas o edital deixa de fora comunidades mais distantes, como Curato, por exemplo, localidades no entorno de Macabuzinho, em Quissamã, Barra do Furado fica de fora, a região quilombola do entorno de Machadinho fica de fora. O nome Machadinho está lá, mas o entorno tá fora. Em Cardoso Moreira, eu não conheço o município, mas tem
alguns distritos de lá que estão fora também. Não sei dizer o nome agora porque não conheço o município, mas estão de fora também. Então, assim, não tem universalização. É aquela coisa aonde é lucrativa a empresa vai fornecer, aonde não é, a prefeitura vai ter que continuar se virando. E aí essas pessoas ficam sem o tratamento de água e de esgoto. E a prefeitura vai passar a se desobrigar disso, dizendo que é função da empresa, fica aquele jogo de empurra e essa população vai ficar sem nada. É o que a gente costuma ver acontecer. Então é um edital, Mário, que ele propõe, por exemplo, em termos de água, não estou falando do esgoto, ele tem separado o investimento de água e o investimento de esgoto. Em termos de água, ele em Macabu prevê um investimento de 26 milhões, se não me engano, para 35 anos, o que não é nada. Só que desses 26 milhões, 12 milhões é para aquisição e implantação de hidrômetro. Quer dizer, metade é para construir o mecanismo de cobrança. É para botar o cobrador no portão da sua casa. Entende? A primeira coisa que essas empresas fazem quando elas chegam no município é o seguinte, é um monopólio, ela quer que você use o serviço dela, ela não quer que você tenha alternativa. Você vê, por exemplo, o Detro. O Detro é o órgão que era para fiscalizar Macabu. Ele vem em Macabu, ele fiscaliza mais os transportes alternativos de van e de lotada do que a própria Macabu. Ele acaba sendo sequestrado pela empresa para atuar em favor dela, porque ele garante o monopólio. Né? Um órgão estadual que era para proteger o povo acaba protegendo a empresa. O que acontece quando a empresa d'água se instala é bem parecido. Ela sequestra os órgãos ambientais do estado e aí ela começa a denunciar os moradores. Ó, essa casa de fulano aqui tem uma família de 8 pessoas aqui, tá gastando só isso aqui d'água, tá estranho. Eles devem ter poço. Tá entrando pouca água e saindo muito esgoto. Eles têm poço, vai lá fiscalizar. Ou então, tem uma casa grande aqui, nunca instalaram a rede d'água. Você tem que ser obrigado a instalar. Você vai ser obrigado a pagar. E aí, Pedro, eu não posso ter poço? Você pode ter poço. Mas desde que ele seja ambientalmente correto, isso quem vai dizer é o órgão ambiental, geralmente o INEA, e você vai ter que gastar para fazer a burocracia de regularizar esse poço. Então a empresa que entra, ela te coloca contra a parede nisso aí. Vai te vencer pelo cansaço. O cara vai te fiscalizar, aí você, para regularizar seu poço, é caro. Quando dá, às vezes o órgão ambiental vai dizer que tem algum componente ali que não permite você usar aquela água. Aí eles vão tentar lacrar seu poço. Ah, Pedro, mas eu não deixo o cara entrar na minha casa. Amigo, a empresa entra na justiça, o juiz vai te notificar. Se você não deixar entrar, vai começar a comer multa no seu lombo. De repente, até pena de prisão por crime de desobediência. A gente nunca vence o sistema. Então, o sistema te vence em algum momento. Não tem jeito. A hora que a empresa se instalar, ela vai instalar na sua casa um aparelhinho para cobrar de você e para dragar o seu dinheiro. E aí, Macabu, que é um município pequeno, que não tem empregabilidade, não tem um planejamento sistemático de longo prazo econômico, nem para o turismo, nem para a agricultura, nem para nada daquilo que é sua vocação econômica, que é um município que está feio esteticamente, que a prefeitura não está dando conta de investir no bem-estar da população, na limpeza urbana. Um município que não está oferecendo nada para ninguém. A única coisa que oferece é um baixo custo de vida. Se esse município passa a ter um custo de vida alto por conta de mais uma empresa te cobrando, vai sobrar o que daqui, Mário? Vai sobrar o que daqui, Sullivan? Nada. O povo está sendo expulso de Macabu pouco a pouco pela inoperância dos governos que têm se sucedidos aí. E aí, é isso. Não tem investimento, Mário. Tem cobrança. Tem cobrança. Para você ter ideia... Você não tem direito, você tem obrigação. Você tem ideia, na planilha de investimento, em 35 anos, para a extensão de rede, para a rede nova, não estou falando da substituição da velha, para a rede nova, em 35 anos a obrigação deles é gastar 500 mil para estender rede. O que é 500 mil em termos de infraestrutura para fazer obra pública? Ainda mais em 35 anos. Se eu olhar 35 anos para trás... Vamos voltar a retroagir 35 anos aqui, vamos voltar para os anos 90. A Tribo não era tão povoada como é hoje, o bairro da Tribo. A própria Piteira, né? A Piteira não era populosa como é hoje. Vila Barata não era populoso como é hoje.
o Curato não era populoso como é hoje. Nossa cidade se expandiu para esses cantos. Então teve que fazer extensão de rede daqui para lá. Imagina o que pode acontecer em 35 anos para frente se você está condenado a gastar só 500 mil para chegar nessa população. Não dá para nada. Só para você ter uma ideia, se você falar em 30 anos, ali aquele conjunto habitacional de Silvio Soares? Ali de São Henrique não existia. Ah, verdade. É verdade. Não, o de Silvio Soares também, eu acho que também não existia. Não existia. Não. Então, quer dizer, são 3 décadas e meia. Samuel, e o nível de satisfação da população, você que anda muito aí na rua, o que a população comenta, o que a população está falando, quais são os anseios, a preocupação? Eles estão satisfeitos com esse tipo de situação que está se avizinhando no município? Mário, eu vivo na rua praticamente dia e noite. Como eu sempre falei, fui criado em comunidade e eu falei isso lá no Tribunal de Contas. O que eu mais ouvi que na política não é pra gente séria nem gente cristã. Eu falei, não, vou provar pra vocês que é o contrário. É o contrário, a gente tem que ter gente tão boa na importante que política. precisam de nós lá. Eu quero encorajar primeiramente a população. E eu queria, antes de falar sobre a insatisfação deles, isso aqui, destacar para mostrar para a população que um consórcio é sem fins lucrativos. E o que eles fazem? Eles fazem um rateio entre os municípios, correto? Uhum. E nosso município paga todo mês R$ 9.071,52 já para o consórcio. Ou seja, o CIDENF. o CIDEF. O município paga o CIDEF. Já paga anos. Olha já só, pagou mais de anos. 1 milhão se for contar o total. Aí, com nossos impostos, vereador Natália, que me deixa inconformado, paga um consórcio para poder montar uma equipe para ferrar a população também. Você já parou para pensar nisso? Até pouco tempo atrás não tinha um representante do município de Macabu na equipe técnica do CIDENF, na composição da diretoria do CIDENF. Nada. Só contribuía. E a população precisa saber para onde está indo o nosso dinheiro. Um dos dinheiros está indo para o consórcio que quer colocar na nossa cidade para colocar mais uma conta na nossa casa. Aí na rua só se fala isso, a insatisfação, a preocupação, a ansiedade da população é muito grande hoje. Samuel, isso não pode deixar passar, até porque nós temos parentes de cidade que isso funciona. E as pessoas estão sofrendo em Rio das Ostras, Macaé. O Santos, o pai da Isabela Sampaio agora, pagou R$500 de água e falou assim, Samuel, 3 dias sem água na minha casa. A BRK, e como é que eu faço agora? Eu recorro a quem? Samuel. E aí quem está na estrutura do poder cria uma outra grande parada, um outro grande negócio, que é o tal do caminhão-pipa. Toda cidade tem Exatamente. Sabe como é que de água. funciona? Você vê uma empresa de caminhão-pipa se dando bem. Que aí eles criam a escassez, você é obrigado a se render o caminhão-pipa. É o tal do criar dificuldades Para vender a facilidade. Agora, Mário, falando no mesmo sentido de Samuel, o que a gente vê em relação à população, a gente vê inclusive moradores de outras cidades relatando pra gente quais são as dificuldades vindas de outros municípios. Então, assim, eu recebi mensagem essa semana de uma amiga que ela aposentou e a intenção dela era vender tudo em Rio das Ostras, porque ela está pagando absurdo de água. Ela mora sozinha, ela paga para mais de R$300 de água, falta água, e a intenção dela era vir para Conceição de Macabu, passar o resto da vida dela, justamente pelo baixo custo, pela baixa violência. Então ela estava se planejando vir para Conceição de Macabu, assim como muitas outras pessoas deveriam estar planejando. No final da vida, todo mundo quer voltar para Conceição de Macabu. Para ganhar vida, o povo tem que sair daqui e correr atrás em outros lugares, assim como vocês fizeram. Para finalizar a vida, o povo quer vir para Conceição de Macabu. Diante da mesma dificuldade que eles estão encontrando lá e encontrarem aqui, nessa nova realidade que nós teremos, é a ansiedade que gera, é o público desanimando da nossa cidade. E de modo geral, o público de Conceição de Macabu já está muito desanimado de morar em Conceição de Macabu. Então, por isso que eu estou aqui hoje somando força aos 2 vereadores que foram guerreiros desde o início, porque eu sei o que é certo e o que é errado a se fazer na política. Apesar de 31 anos que eu tenho hoje, eu estou na política desde os meus 22 anos, então a gente já sabe o que é certo e o que é errado. Para mim sempre foi certo estar ao lado da população. Se grande massa da população está sofrendo, está com ansiedade, está preocupada, perde noite de sono, é um tema importante, eu vou somar com quem está lutando.
Então estou aqui hoje para somar força com esses 2 vereadores que estão lutando incansavelmente com o apoio da população e estão vindo com essa luta lá de trás. E ela ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte. Literalmente. Agora, uma coisa que me passou aqui pela cabeça, eu quero aproveitar para perguntar ao doutor Pedro, que é advogado, se existe essa possibilidade, doutor Pedro, em termos jurídicos, porque o que me parece, essa licitação está marcada para depois da manhã, sexta-feira. E eu sei, né, pelo menos até onde a gente entende, né, qualquer cidadão pode entrar com uma ação popular, impedindo qualquer ato do executivo se achar que aquilo está prejudicando ele. Por que eu pergunto isso? Se alguém entrar hoje, qualquer população, qualquer cidadão macabuense, paga seus impostos, é morador aqui do município, entrar com uma ação popular e pedir à Câmara que faça com que aconteça, vou dar um exemplo disso, porque a cidade de Conceição de Macabu passou a existir, dia 15 agora de março, completa 74 anos, se eu não estou enganado, de emancipação político-administrativa. Foi a primeira cidade do Brasil a ser emancipada por um plebiscito liberal. Unânime. Essa coisa não poderia ser levada ao campo do plebiscito? A população não poderia decidir sobre isso? A Câmara tem poder para exigir, através de alguma ação popular, de algum munícipe, que se faça um plebiscito, porque aí seria uma decisão do povo. Eu quero, eu não quero. É possível? Mário, quando se fala em decisão do povo, aí a gente fala as coisas que o povo quer ouvir, mas a gente fala também o que o povo precisa ouvir. Precisa lembrar que foi uma decisão do povo ter esse prefeito como prefeito. Teve um grande referendo popular em outubro de 2024, em que esse cara teve um recorde absoluto de voto que nunca ninguém teve antes na história da cidade. A gente sabe o porquê, a gente sabe o quanto a máquina pública foi utilizada para garantir a manutenção desse grupo no poder. E a população precisa ter para si a responsabilidade dessa escolha muito ruim. Porque se fizer uma pesquisa de opinião pública hoje, eu tenho certeza que a popularidade do prefeito é a menor possível. A gente anda nas ruas e a gente vê. Então, a primeira tarefa para o povo é fazer reflexão como tem votado e como tem se sujeitado ao mecanismo político criado de eleição em eleição. Isso o povo tem que fazer essa tarefa. Porque se a gente está passando por isso, por um governo descompromissado com o povo, porque o povo deu essa carta branca para ele. Inclusive, na época, sabendo sobre risco de instalação de um presídio na cidade. O povo deu essa grande autorização. Depois da eleição, veio um decreto do governador desapropriando a área no município para fazer um presídio. Isso está parado ainda, a gente não sabe onde vai chegar, mas teve o decreto. Então, o povo deu uma grande autorização, uma grande carta branca na mão desse prefeito. O povo tem uma parcela de culpa enorme em tudo que nós estamos passando. Isso... E eu me coloco como povo, tá? A gente tem nossa parcela de responsabilidade enquanto povo, enquanto população. E aí, Mário, quero dizer que nós entramos com a ação na Justiça Comum. Essa ação sofreu uma série de conflitos de competência. Juiz nenhum onde essa ação bateu topou julgar ela, foi passando a batata quente para frente, chegou no tribunal e está lá para ser julgado. Isso levou muito tempo. Então, a justiça decidiu não julgar, né? Aí a gente não sabe o porquê, ou sabe. E aí, na justiça, a gente não encontrou uma resposta no tempo que a gente precisava. O Tribunal de Contas, ao contrário disso, chegou a suspender por uma ação da EGEA, que é uma empresa estadual, que é uma outra empresa de saneamento, perdão. E aí tem interesse nessa discussão, né, que é disputar território, aquela história do inimigo do meu inimigo é meu amigo transitoriamente. E aí suspendeu pelo Tribunal de Contas. Nós aqui em Macabu, pela Câmara Municipal, pela atuação do presidente Toninho, conseguimos suspender num outro momento, que é aquilo ali, suspendeu, voltou a tramitar, marcou de novo, suspendeu de novo.
E agora, por último, como eles marcaram para sexta-feira de carnaval, no estado mais carnavalesco do país, né? Enquanto o povo está disperso, eles estão fazendo sacanagem com o povo. O pão e circo, né? A gente entrou com uma representação no Tribunal de Contas do Estado, nós vereadores de Macabu, assinamos, vereadores de Quissamã, Marquinhos e Alexandra, vereador Danilo de Cardoso Moreira, vereador Joel de Talva, teve um vereador de Bom Jesus que eu não conheço, também assinou. E estamos aguardando o julgamento dessa representação, pedindo essa suspensão. O Tribunal de Contas recebeu a gente, explicamos a situação e eles mandaram intimar o SIDENF para prestar esclarecimentos em 48 horas. E o presidente do SIDENF, o Léo Pelanca, que é o prefeito de Talva, foi intimado, hoje é dia 11, foi intimado hoje às 11h32 sobre isso. Ele tem 48 horas para responder e depois o Tribunal de Contas deve julgar. Então, talvez não seja tempo de suspender isso na sexta-feira. Sexta-feira deve ter a licitação, mas aí antes de homologar essa licitação pode ser suspenso. Estamos fazendo a nossa parte juridicamente, nossa parte na rua, no convencimento das pessoas e em termos de manifestação. Tentamos conversar com o prefeito inúmeras vezes, a conversinha é a mesma, está convencido, alguém fez uma amarração muito boa ali, não sei como é que foi. E acabei de ver agora, Mário, que... Mas assim, doutor Pedro Henrique, desculpa interromper, mas na questão do plebiscito, existe possibilidade, existe mecanismo em que se possa fazer isso? Ou seja, pedir à população que faça uma votação popular, né, um plebiscito para esse tipo de coisa? Eu recebi essa ideia recentemente do meu amigo Beto, Roberto Maurício, estava estudando essa possibilidade. É possível, mas a gente vai depender da aprovação de outros atores políticos, né? Uhum. Então, existe um processo administrativo para esse plebiscito acontecer. A gente tem que levantar essa bola. Vou chamar os colegas vereadores para a gente conversar sobre isso, ver um jeito de forçar a barra para isso acontecer, que eu acho importante o povo dizer se quer ou se não quer. Talvez por meio de plebiscito ou por meio de referendo. Aí tem que avaliar qual é o instrumento técnico adequado. Mas é interessantíssimo, que aí você vai ter o povo formalmente dizendo do povo, né? Se quer ou se não quer. O Mário, acabei de ter acesso agora a uma nota da Associação Comercial e Agropastoril de Quissamã, uma associação importante que representa o comércio lá e o setor da agricultura, demonstrando a sua preocupação com esse edital, praticamente dizendo que se opõe a esse edital. Então você vê que isso extrapolou a classe política. E a gente precisa também se reunir com o comércio da cidade, porque o comércio precisa entender a preocupação disso e pode ter força suficiente para ajudar a gente a convencer o prefeito a sair disso, que seria a maneira definitiva da gente sair desse problema. Ô, Mário, um detalhe importante que às vezes as pessoas não ser da área, né, não conhecer, a questão da água na economia da cidade, do município, importantíssimo. É importantíssima. Porque se vier uma indústria para cá, Samuel, um dia ela vai precisar usar a água daqui. A cidade, o município que quiser fazer algum projeto de irrigação, precisa dessa água também. Então, você vê que o problema é tão sério, o problema é tão sério que não é uma decisão de um consórcio, de uma exploração do jeito que está se querendo fazer com essa forma de privatizar, que vai trazer alguma coisa de bom para o município. É só pensar um pouquinho. Porque a água daqui, por exemplo, quando eu trabalhei na usina, Samuel, Vitorcense, eu trabalhava na área de topografia. Topografia é uma parte da agricultura que estuda as metragens e a altitude, longitude da área do solo. Então, aqui em Macabu, a topografia nossa é tão boa que sugere-se até a questão da água nossa estar no alto e ser de boa qualidade. Então, nós temos água de qualidade, nós temos topografia boa e também nós temos água limpa.
Entendeu? Então, e a água ela pode ir em todos os pontos do município. Todos os pontos. Gravidade. Por gravidade. Então, são coisas, às vezes, pequenas, e aí eu sugiro para vocês, que são vereadores, são as pessoas que fazem os projetos aí, para a população também, né? Na hora de se falar com relação à água, se falar de produto, se falar em solo, chamar as pessoas que trabalham, que entendem desses assuntos para poder esclarecer para a população. Porque às vezes vai falar, água, nós vamos pagar uma taxinha ali, é isso aí. Mas não é assim, né? Então, é muito importante a nossa população saber que a água não é só isso que eu, por exemplo, tive acesso ao projeto do CIDENF e estava lendo ali, para me entender melhor também. É um negócio absurdo, absurdo. Não tem como, tecnicamente, né? Eu não sou especialista em água, né? Mas tenho colegas que trabalham só com isso. Quando eu falei sobre esse problema, ele falou, que isso, rapaz? É impossível a população aceitar um negócio desse. Então, eu não quero aqui, né? É claro que nós trabalhamos para a cidade por amor. Inclusive, eu já me coloquei à disposição do prefeito municipal, que não é partido, não é nada. Eu falei, calma, porque se você precisar de mim, eu trago o que precisa. Eu estou aqui para ajudar também, eu sou daqui, eu quero esse lugar melhor para mim. Então, e vai para o povo todo. Então, a gente tem que deixar essas coisas de lado. Às vezes uma picuinha política. Sim, sim. Exatamente. Fechar a causa, né? Um ranço de alguma coisa do passado Sullivan, atrapalha as coisas. Né? Pegando aí o gancho do que você diz, para vocês terem uma ideia, e até encaixa no que o vereador Pedro disse aqui, não é cunho pessoal. Não é cunho pessoal. O que a gente está tratando aqui hoje, de fato é uma causa, e de fato é uma causa de reclamações, cobranças e preocupações legítimas de um povo inteiro. Para vocês entenderem, eu e o vereador Samuel fizemos parte da responsabilidade que é hoje termos o prefeito que temos lá. Eu e o vereador Samuel fomos às ruas, fomos de casa em casa, pedindo voto para o prefeito que está lá hoje, acreditando na representatividade e acreditando que num momento como esse nós teríamos o retorno político. De modo que nós tivemos aí participação efetiva na eleição do prefeito, acreditando, né, diante de tantas coisas que a gente foi vendo acontecer, que estava sendo muito positivo, mas que num momento desse nós teríamos o abraço do prefeito para lutar pela nossa sociedade. Então, se caso alguém entenda assim, a vereadora Natália entrou na oposição, o vereador Samuel é a oposição, eu sempre deixo muito claro que o meu mandato é independente. Mas uma causa como essa, eu não posso me distanciar de vereadores que estão lutando por uma causa tão importante. Eu sou independente por isso, porque a hora que eu tiver que falar o que está sendo certo e o que está errado, eu tenho essa liberdade de falar. Inclusive, eu acredito, e fiz um vídeo até recentemente que o povo em massa concordou, o silêncio de um político assusta muito e distancia ele de uma população. O silêncio diante disso preocupa a gente, porque a gente quer entender qual é o posicionamento do prefeito, e eu cobro isso pessoalmente, eu cobro por vídeo. A minha postura é uma só. Quando eu falo assim, o prefeito deveria vir trazer a público todas as demandas que nós estamos passando, se há necessidade se a gente está passando alguma dificuldade financeira, venha a público e esclareça. O porquê que a gente não consegue finalizar a nossa praça, venha a público e esclareça. Se a gente está com dificuldade em saber como vai funcionar o nosso novo hospital, venha a público e esclareça. Venha a público e esclareça, inclusive, por que se manter num edital como esse, onde os vereadores estão levantando os pontos exatos. São vereadores hoje que têm um esclarecimento, não são vereadores que estão aqui falando porque querem fazer oposição ao prefeito. O vereador Pedro é advogado, o vereador Samuel que está ali incumbido todos os dias de estarem olhando esse edital detalhe por detalhe, junto a vereadores de outra cidade, assim como a vereadora Alexandra, que é uma vereadora também muito esclarecida. Então, se estão trazendo essa demanda, por que não nos ouvir? Então, assim, aqui não tem... A vereadora Natália não está entrando nessa causa porque é contra o prefeito, não. Inclusive, eu tenho uma admiração pelo pessoal do prefeito, ele como pessoa, eu tenho uma certa admiração. Não aceito algumas coisas que são ditas dele no pessoal, mas eu estou aqui sim, vou somar a essa causa e acredito que ele também deveria estar junto com a gente. Aqui não é questão de ser situação e ser oposição, não. Se o povo está pedindo, pelo amor de Deus, vamos parar, vamos ouvir o povo.
A gente tem que estar do lado do povo, não ao lado do vereador Samuel, do lado do vereador Pedro, não. Eu, Natália, hoje estou do lado do povo. Gosto do prefeito ou não, entenda a minha posição ou não, não estou fazendo oposição. Estou sendo independente para lutar pela minha sociedade, que lá na frente a gente vai colher os frutos disso. Você, na verdade, está fazendo a função para aquilo que você foi eleito, né? Claro, e assim, uma coisa que muito, até o vereador Samuel não gosta que a gente comente isso, mas a partir do momento, como eles disseram aqui, eu tive com eles desde lá de trás, dando todo o apoio e suporte. Falei, esse momento vocês como comissão vão aparecer, mas eu estou aqui para dar o suporte que vocês precisarem. E assim eu fiz. A partir do momento que eu participei da primeira audiência pública, o vereador Samuel nem gosta que eu toque nisso, mas pessoas próximas a gente, ligadas a gente, foram exoneradas da prefeitura. Então o que a gente entende diante disso? E eu lutando pelo governo. Eu estava num momento lutando pelo governo, eu estava ali ajudando, e ainda assim, hoje, eu vou sair daqui, eu estou indo para o gabinete do prefeito, porque eu estou levando um curso lá para tentar trazer para a nossa cidade, quem vai ganhar é o povo. Eu não tenho essa rivalidade, eu não tenho essa competição, é o momento dele, eu só quero que no momento dele, ele não pegue para o pessoal. A gente tem que trabalhar política com consciência, a gente tem que trabalhar política, eles estão lutando por causas, eles não estão lutando para si próprio. Então, nesse ponto, a gente tem a primeira vez que eu estou falando sobre isso. Mas, a partir do momento que eu me prestei solidária a lutar junto com os vereadores Pedro e Samuel, eu tive pessoas prejudicadas por serem ligadas a mim. Então, isso não é a política que Conceição de Macabu precisa para a construção. Mário, foi 8.739 votos de esperança. E eu participei desses votos. Eu entrei em mais de 3 mil casos, vereador Pedro Henrique. E o que eu mais via eram as pessoas com medo dos antigos e com a esperança do novo que prometia, que era o sonho dele de ser prefeito, que ele foi nascido e criado aqui, quem mudaria a história da cidade. Que esse mandato seria o dele, que o que ele estava no comando era do doutor José de Castro. E que o time ainda não era o dele que ele ia montar. Vou falar uma coisa para o senhor que aconteceu comigo nessa cidade. Eu tenho vários alunos nessa cidade que se formaram grandes homens, estão bem empregados. O partido me deu R$2.000 para participar de política, eu devolvi, Mário. Me deu mais de 100 adesivos, eu taquei fogo tudo na minha casa. Falei, carro e moto não votam. Falei para as pessoas, fica tranquilo. Se eu não ganhar, nem quero saber de política. Agora, pode ter certeza de uma coisa. Eu defendo causas e eu entrei na mente dessa juventude, jovens que sempre estudaram comigo, sempre marquei em cima. Falei assim, vocês só vão mudar a vida de vocês quando vocês mudarem a mentalidade de vocês. Só mudamos uma realidade quando nós mudamos a nossa mentalidade. Quando o vereador Pedro Henrique falou aqui sobre essa quantidade de votos, é essa mentalidade que nós precisamos mudar, não é só no município, não, no Brasil. Pessoas escravas de migalha, sabe por quê? Quem está com fome não quer saber de onde vem o dia que entra a comida, não. Quer a comida na barriga. Então, quando eles deixam a população sem tratamento de água, faltando água, é justamente nessa intenção. Não se privatizar possa ser que melhore para nós. Eu já ouvi isso de gente, acredita? Falei, vai morar em Macaé, você quer pagar água? Mora lá, poxa, mora em Rio das Ostras. Vai lá ver se tem água, você vai comprar água do mesmo jeito. Então, eles criam uma cena, na verdade. E um prefeito que foi um sonho para a população e dele, hoje se tornou um pesadelo para nós. E quando nós falamos de oposição aqui, eu não sou oposição, não. Eu não seria oposição, é do povo. Porque foi eles que me colocaram lá. Eu acho que isso é a gente ser muito ignorante. Eu não tenho que ser amigo do prefeito. Eu tenho que ser amigo do prefeito se for amigo do povo. Porque foi eles que nos colocaram lá. Então, é verdade simples que o nosso Brasil está com a ausência dela. Tudo é camuflado o tempo todo. Hoje, se curtir um vídeo meu de vereador Pedro Henrique, vai ser exonerado. Eu falei agora com a senhora, pegou carona comigo, falei, senhora trabalha na prefeitura, trabalho. Deixa eu deixar a senhora num lugar escondido e quando a rua estiver vazia, a senhora desce no meu carro. Porque a senhora só vai perder seu emprego. Famílias que não têm emprego, que necessitam de emprego, o sistema é estrategista, Mário. Eu sou muito verdadeiro. Uma cidade que aproximadamente a maior fonte empregatícia é a prefeitura. Ela vai botar, vamos por baixo, 1.500 funcionários. Fora os que nem lá vão. Que eu fiz um documento pedindo esclarecimento dos funcionários, que onde estão lotados, qualificação, cartão de pontos, estão com baixo, a ordem é não, votar contra, não foi aprovado. Então, se a gente se esconde é porque sabe que tem funcionário que nem dá trabalho. Então, vamos lá, vamos fazer a conta, matemática, 21 mil pessoas. Bota 3 mil funcionários precisando pagar da prefeitura, onde 2 mil vai lá e o resto não vão. Vamos lá, exemplo. Bota um de cada família, quantas pessoas você tem empregado na cidade? Você acha que eu vou falar mal da prefeitura se meu pai trabalha lá, se minha mãe trabalha lá e a única fonte empregatícia é um salário mínimo da prefeitura?
É a estratégia dos caras, rapaz. Os caras são estrategistas. A nossa população hoje é escrava, isso é bíblico, cara. Vamos dobrar o fardo sobre esse povo que estão crescendo muito. Ele não pode pensar, poxa. Quando a cidade se desenvolver, o povo perde, deixa de estar preso a eles dessa forma, eles perdem a rédea do negócio. Perde a rédea, eles não querem perder, é um controle. Lá no Farol foi a mesma coisa. Ó, o povo de Deus está crescendo. Vamos dobrar o fardo sobre eles, que eles não podem pensar que eles são grandes, não. Eles têm que continuar escravos, trabalhando só para comer. Mesmo que tirou eles pro deserto, e no deserto tinha pão que Deus mandava. Não, lá no Farol tinha pão, que eu trabalhava para comer pão. Sempre sentia a falta do deserto. Ou seja, se a população não tirar o deserto dentro deles, não tem como mudar a vida deles. Bom, a gente está chegando aqui ao final da nossa live, mas a gente quer voltar futuramente nesses assuntos e de repente trazendo até uma boa notícia. Eu vou acompanhar junto, eu e o Marcos, eu lembrei do Michael Sullivan, cantor, mas o Marcos Sullivan, nós vamos acompanhar junto com vocês e qualquer atualização vamos estar aí prontos para ajudar a divulgar Mário, e também cobrar. Queria só concluir com mais alguns dados desse edital. Claro. E antes de tudo dizer que meu pai está assistindo o PH, mandou um abraço para você e para o Sullivan. Então, peraí, tem que abrir um aspas aí para dizer: "Ô, potência!" O único defeito do seu pai é ser flamenguista. Isso é virtude, rapaz. Eu sou obrigado a discordar de você, Sullivan. Nós vamos. Aproveitar que Samuel entrou na questão bíblica. Pelas vossas obras lhe conhecereis. Verdade. Também tá lá, né? Tá. Então, se você faz boas obras, eu sei que você é uma pessoa boa. Verdade. Se você faz obras pro mal da população, o que você é? Pessoa ruim. Fica aí a reflexão para quem tá de cada lado da história. Verdade. Ô Mário, duas coisas eu preciso lembrar aqui. Você trouxe a questão do plebiscito. No estado do Rio, isso não é obrigatório para concessão. Né? Não é uma condição. Pode-se fazer a concessão sem fazer isso. E aí é lógico que quem está fazendo a concessão tem o interesse dela ser aprovada, não vai sujeitar a isso, né? Eles podendo driblar isso aí. O que é necessário ser feito pela lei é a audiência pública. A audiência pública foi feita, como diz o ditado, para inglês ver. Foi feita uma audiência pública na Câmara em 2023, 2 horas da tarde, em um dia de semana, quarta ou quinta-feira, se eu não me engano. O que um trabalhador está fazendo numa quarta ou quinta-feira, 2 horas da tarde, Mário? Diz para mim. Trabalhando. Então, sem contar que boa parte trabalha nos municípios vizinhos, né? Pois é. A legislação entende que a participação popular é importante para maturar esse tipo de discussão, que é algo muito sério. São 35 anos, podendo ser prorrogado, é uma vida inteira, são várias gerações. Eu não tenho 35 anos de vida, eu tenho 29 e já vivi pra caramba. Então, o que aconteceu de 96 até hoje, desde quando eu nasci? Nós já passamos por tanta coisa. Tá bem velhinho, e não deu 35 anos. Então, não teve essa discussão com a população. Isso é uma mentira, uma farsa. Fizeram só para cumprir protocolo. Uma audiência pública mentirosa, feita com técnicos do SIDENF da prefeitura falando para si mesmo. Entende? Então, isso não foi cumprido. Eu citei, só abrindo um parênteses, vereador, eu citei a questão do plebiscito para dar essa participação. Legitimidade, sim. ditado, né? Todo poder não emana do povo. Sim. Mostrar o sentimento do povo, quer dizer, se o povo está satisfeito, se o povo não está satisfeito, né? Tecnicamente, realmente, como o senhor disse aí, não é obrigatório, mas seria, eu acho que importante ouvir a população. Eu acho que aí voltamos àquela situação que a gente disse no início da nossa live hoje aqui. Inteligência mais sabedoria. Pois é, exatamente. Aí, Mário, a gente não é contra o tratamento da água e do esgoto, como às vezes o outro lado da história quer colocar a gente. A gente acha, a cidade tem tratamento nenhum de água, isso é necessário e é urgente. Nosso esgoto vai in natura para os córregos, polui lençol freático da cidade. Isso é urgente, nós não temos a menor dúvida disso. Agora, o jeito que está sendo proposto não tem nada de tratamento. Estão criando um banco para ganhar dinheiro. A estrutura toda de água que vai funcionar e operar nesses 5 municípios vai dever continência só ao SIDENF.
um órgão que não está estabelecido aqui. Quando você tiver que resolver um problema, o poder concedente, que é quem concede, aquilo era algo que era um dever meu, prefeitura. Eu estou concedendo para iniciativa privada, então eu sou o poder concedente. Nesse caso, a prefeitura abriu mão dessa prerrogativa e deu ela para o SIDENF. O poder concedente dessa operação toda vai ser o SIDENF. O município não vai poder botar a empresa contra a parede hora nenhuma quando a empresa estiver fazendo cagada. Ou seja, perdeu o controle. Perdeu o controle, né? Pro SIDENF, você perdeu o controle. Aonde tem controle? Já não tem. Você vai ver Rio das Ostras, cara. O que aconteceu? O Rio das Ostras tinha um SAAI, que era um sistema público de tratamento. Era deficitário e tal. Mas a prefeitura fez um investimento de 1 bilhão de rede. Tem fala do presidente da Câmara falando isso. Vendeu essa estrutura por 38 milhões. Quer dizer, ridículo. E aí a empresa entrou e ocupou grande parte da cidade. Uma parte ainda é o SAAI, a outra parte é a empresa. Vai ver onde a empresa está. Como é que é. A taxa de água caríssima, o nego pagando aí 400, 500 reais de água e esgoto. Se atrasar um pouquinho, não tem tolerância, vem e corta. E aí você que atrasou, porque às vezes estava enfrentando uma dificuldade no mês, eles cortam, te multa porque cortou, cobra o atrasado e para religar, cobra uma taxa de religação. Sem contar que o nome vai para o Serasa também. Uma dívida vira 3, aí fica quase que impossível. É como a gente diz, a gente nunca vence o sistema. Você fica totalmente na mão dos caras. E é isso que está acontecendo. Aí, Pedro, qual a alternativa a isso? A gente tem que ter uma discussão mais madura sobre esse assunto. Não vamos vender o nosso futuro com essa pressa, né? Por conta de pressa. E aí você tem, por exemplo, aí, se o prefeito quisesse discutir o assunto, estudar um pouco o assunto, bastava ele estudar, ele está nem aí para nada. A União lançou um decreto 12.805, agora em dezembro de 2025, dezembro agora, permitindo a alocação de recursos federais e financiamento com recursos da União para prestação regionalizada de serviços de saneamento. Quer dizer, o Estado, o governo federal, entendeu que se você tem que adequar o tratamento da água e do esgoto até 2032, ele vai dar subsídio para esses municípios fazerem isso se quiserem por conta própria, para construir uma empresa pública. A gente tem alternativas, só que aqui optaram pelas desculpas, não pelas alternativas. Então precisava deixar claro isso, uma estrutura que promete onerar muito o nosso povo. Não foi feito o diagnóstico correto do nosso município, do que vai precisar de investimento aqui. Imagina, Mário, eu falar com você assim, Mário, eu sou pedreiro, você quer construir uma casa. Você me contrata, paga X, eu vou dar um jeito de construir para você. Pedro, mas você não orçou, não viu quanto vai precisar de ferragem, de cimento, de tal, de estaca. Como é que você está me cobrando esse preço? Tem certeza que o preço dá? Não dá, fica tranquilo. Mas vamos botar uma cláusulazinha aqui no contrato. Se alguma coisa der errado no meio do caminho, você que arca, tá beleza? Aí eu começo a obra, não faço nem metade e falo, Mário, não deu pra nada não. Não tem um aditivozinho aí nesse negócio. Se vira aí que você tem que me mandar mais dinheiro pra mim. E aí, meu irmão? E o que mais tem no edital é isso, é o tal do reequilíbrio. Eles não fizeram o diagnóstico correto do que vai precisar ser investido, vão começar de qualquer jeito, que a pressa deles é de ganhar dinheiro. E aí qualquer coisa que der errado, qualquer coisa que a gente alegar que está faltando, reequilibra ou para o município pagar ou para o consumidor final pagar. E a tarifa caríssima. As 10 ostras agora fizeram um reequilíbrio, a tarifa aumentou 15%. Entendeu? E é recente o negócio lá. Então é isso. Estamos falando de um bem vital, do nosso patrimônio mais importante fisicamente, que é a nossa água, que inclusive é algo que pode nos salvar economicamente, porque nossa vocação econômica está muito ligada ao turismo. E aí nós vamos deixar isso na mão de uma empresa que vai vir explorar a gente aqui para mandar dinheiro para o bolso de quem nem pisa aqui. E controlado pelo SIDENF. O SIDENF vai dragar um percentual dessa... O que a empresa arrecada por mês... Vamos supor que a empresa está instalada na casa de nós 5 aqui. Aí ela recebe 100 de cada um por mês, dá 500. Ela arrecada isso. Um percentual vai direto para o SIDENF todo mês, do que ela arrecadar por mês. Para o SIDENF criar um sistema de fiscalização, não sei o que, tal do verificador independente. E aí você vai ter 5 municípios
através dessa operação da água, alimentando 21 municípios que estão dentro do SIDENF. Né? Quer dizer, dinheiro nosso saindo para alimentar uma estrutura que a gente não sabe para quê, que vai funcionar para quê, vai servir a quem. E a gente mesmo só leva ferro. Será, Pedro, que já se pensaram ou se fizeram algum projeto ou escreveram alguma coisa aqui em Macabu de um projeto para ver quanto que ficaria uma empresa municipal para gerar? Não tem projeto. Eu e Samuel fizemos uns cálculos grosseiros, né? Sem técnica e tal, mas só de sacanagem, a gente conversando. Rapaz, com muito pouco dá para fazer muita coisa sem onerar a população. Entendeu? Dá para fazer muita coisa, dá para o município investir gradativamente nisso e ir resolvendo o problema gradativamente sem condenar a vida do povo. E eu tenho certeza absoluta, não é aqui jogando coisa no ar, não. Do que eu fui em Brasília, que eu vou a Brasília, o que eu já procurei saber lá em Brasília, no Ministério, tem recurso para tudo isso lá em Brasília. Um dia, conversando com o prefeito, né, eu perguntei para ele, prefeito, tá faltando gente para fazer os projetos de Macabu para Brasília? Tá. Sabe por quê que eu perguntei isso a ele? Com certeza. Porque eu perguntei, sobrando lá, eu perguntei em alguns ministérios lá que eu fui e perguntei, tem algum projeto da cidade tal aqui do Rio de Janeiro? Não, não tem. Como aí, se a gente não precisasse, pra ele, né? Parece até que não está precisando. Né? Inclusive eu fui perguntar por que Macabu não tem os portais da cidade ainda. Por quê? É o sonho de todo macabuense. Porque tem o recurso tá lá em Brasília. Sim. Lá. E não tem projeto. Infelizmente nós vamos precisar sair, ter uma reunião com os professores agora para tratar de um tema delicado lá também que está comprometendo a vida deles. Já vi o Samuel falando. Agora, antes de agradecer muito vocês por esse espaço, tá, Mário? Prazer revê-lo, Antes da gente finalizar, eu queria até agradecer o convite de vocês e falar que, para mim, em todo esse tempo de mandato, eu vi um ganho muito grande para a Câmara Municipal quando entraram esses vereadores aqui. E são vereadores jovens que a gente está aí sedento de juventude, lutando pela nossa cidade, que a nossa cidade hoje não é mais uma cidade com a característica positiva e jovem que nós tivemos lá atrás. Então, são novas lideranças que estão transformando o olhar da população para a Câmara Municipal. Isso é muito positivo, então eu tenho que deixar esse elogio aqui a esses dois vereadores e também mais alguns outros vereadores que têm se empenhado aí no crescimento da nossa cidade. E repetir aqui, deixar bem enfatizado, que eu tenho muito respeito pela figura do prefeito como pessoa, né? Nunca irão me ver, apesar de lutar pela nossa cidade, falar a verdade do que precisa, muitas vezes isso afeta muito diretamente a imagem do prefeito, quando a gente fala uma verdade sobre o que não está legal, e é necessário falar na minha posição como vereadora, mas que eu tenho um respeito pelo prefeito e gostaria muito da consideração dele, do pedido que eu tenho feito, e faço um pedido aqui novamente, abertamente, que considere tudo isso que está sendo dito aqui. Eu tenho certeza que alguém do governo hoje está nos assistindo através aqui desse podcast. Então, deixar essa mensagem que é importante demais a gente ter uma responsabilidade com a pauta pequena e principalmente com a pauta grande. A gente tem que ter muita responsabilidade quando falta uma lâmpada na rua de alguém. Isso é sempre discutido, isso é sempre falado. Então, quando se trata de algo tão grande que é a nossa água, parece que nós estamos discutindo isso sozinhos. Então, a gente precisa que parte do governo entre nessa discussão com a gente. Dê uma resposta, dê um esclarecimento e mostre qual é o tipo de ação que está tomando em relação a isso. Então, deixo aqui meu abraço a todos que nos acompanharam. A gente tem mais uma missão hoje. Ao final do dia também, né, Pedro? Nós temos mais uma nova missão, que eu não sei se a gente pode divulgar aqui. Vamos divulgar. Nós vamos hoje, para quem estiver assistindo a gente, importante a participação de todo mundo. Vamos divulgar depois certinho o ponto, mas a partir das 5 horas da tarde, vamos fazer um adesivaço contra a privatização da água. Quem quiser colocar um adesivo no seu carro, na sua moto, na sua bicicleta... Vai ser onde a concentração? A sua contrariedade. Vai ser no centro, ali ao redor da praça. Não decidimos o lugar ainda. Provavelmente no sinal de trânsito antes do antigo Mercado Beto. Isso. Provavelmente vai ser ali. Samuel, estamos juntos nessa missão. Samuel, agradecer também a sua presença aqui, amigo. Quero agradecer os senhores e, finalizando, a SEDAI faturou em 2025 1 bi
com água. 1 bi, beleza? Para vocês terem noção. E o nosso município, a nossa realidade, foi o que eu falei lá no Tribunal de Contas, é outra. Quando você falou do projeto, eu conversei com o engenheiro ambiental do município, secretária de obra na época, eu falei assim, ó, vocês estão falando sobre o tratamento de água e esgoto, que é muito importante, que nós somos irresponsáveis, que nós batemos contra. Eu falei para assim, me mostre um projeto que vocês fizeram. Vocês estão quantos anos aqui hoje? Vocês são concursados pelo município, ganham pelo município, me mostre um projeto que vocês têm do tratamento de água e esgoto, de alguma base, que nós podemos buscar recursos para esse tratamento. Ah, não temos não. Eu falei, então, a ausência está em vocês, pô, que deveria estar exercendo a função de vocês não exerceram até agora. Não posso eu fazer o que vocês devem fazer. E o município hoje não tem projeto, vou deixar claro para os senhores, todos vocês. Se não tem gente para fazer, tem uma empresa que parece que cobrou o governo 10 mil reais para fazer os projetos e também falou que não quer pagar, que é muito dinheiro. 10 mil reais para fazer projeto, para trazer milhões para o município para essas funções. Ou seja, a gestão e o cálculo é totalmente equivocado, com comprometimento com a cidade. Entendeu? Então, eu costumo dizer, Mário, que eu tenho muita responsabilidade com tudo que eu faço, com tudo que eu falo. E eu tenho certeza que eu estou aqui por uma causa. E a causa foi uma cidade que me abraçou, me acolheu, foi aqui que eu me formei, foi aqui que eu me tornei pós-graduado, foi aqui que eu construí minha casa, foi aqui que eu ganho meu dinheiro lá fora e trago aqui fora, foi aqui que eu construí meu carro. Tudo que eu construí foi trabalhando muito, nunca precisei fazer nada de acordo com ninguém, só simplesmente trabalhei. E fiz o que é certo diante de Deus e diante das pessoas. Então, meu comprometimento aqui é com a população, pode ter certeza disso. Não estou preocupado com reeleição, Mário. Não tô, a única coisa que ninguém tira a mim aqui é a minha profissão, o meu conhecimento. Sou carreteiro com muito orgulho e estou vereador no momento. Mas se daqui a 3 anos sair, continuo carreteiro, ninguém me tira isso aí. Continuo sendo formado em música, ninguém tira isso para mim. Então, muito obrigado por quem acreditou. Estou lutando pela população que merece respeito, apoio e carinho e muita atenção e verdade. Obrigado. Quem tá mandando um abraço para você é o Cremildo Vigilante, lá em Macaé. Conheço muito, jogou muita bola comigo em São Gonçalo. Obrigado, Samuel. Obrigado, vereador Pedro, a nossa querida Natália e meu amigo Marcos Sullivan. Mário, foi um prazer estar com você aqui, né? E a gente eu conversei com você essa semana, dizendo que nós, como somos macabuenses, que estamos ausentes, assim, um pouco ausentes, porque temos nossas obrigações em outro lugar, porque fomos obrigados a sair daqui. Eu nunca tive vontade de sair de Macabu, nunca tive. Mas por força do trabalho, da família, eu tive que ausentar. E aí, esses dias, minha filha falou assim, papai, nós vamos passar o carnaval lá em Tiradentes. Eu falei, não, minha filha, eu vou para Macabu. Mas, papai, vai para Macabu pra quê, papai? Eu falei, não, é lá que eu gosto de ficar. Né? Então, eu tenho minha mãe aqui, e eu faço questão de vir uma vez por semana, dormir com ela, ficar aqui, saber o que está acontecendo. Um beijo para grande ela vovó fala muito de Ladir. que Natália sempre passa lá, então... Eu atualizo ela. Fala de Samuel, fala de Pedro. É mesmo, que legal. Fala, ela sabe tudo. Ela tem quantos anos? 93. 93 anos, Samuel. Sabe tudo. Eu paro ali tudo, na frente da casa dela rapidinho, legal, ela quer cara. saber, me conta tudo sobre a cidade. O que está acontecendo. Aí eu faço giro de notícia pra ela. Inclusive, aperta, quando o prefeito passava lá a pé, ela fala que o prefeito não passa mais lá. Só uma brincadeira, né? Respeitando o prefeito Valmir, que é uma pessoa, né? Que a gente tem respeito, né? Consideração. Mas hoje nós estamos aqui e Maré, foi bom, né? A gente dar essa contribuição e continuar contribuindo, porque o povo de Macabu merece, né? Merece uma água de boa qualidade, um tratamento de esgoto excelente, uma saúde, uma educação, todas as coisas que o povo nosso merece. Então a gente tem que lutar por isso. Eu vou lutar, vou fazer o que eu puder em Brasília, lá no estado, que eu conheço, né, conheço o governador, já falo com o governador sempre, já reclamei com ele esse negócio da água nossa aqui. Então, o que vocês dependerem na Câmara Municipal da gente também, a gente tem condições de trabalhar os projetos para Macabu também ajudar. Então a gente fica sempre, né, Mário? Sempre à disposição para a gente poder trabalhar isso aí pelo povo de Macabu. Beleza. Gente, amigos, antes eu queria fazer um pedido aqui. Nós estamos aí aproximando o carnaval. Eu não posso deixar de dizer que eu vou fazer uma súplica muito, muito fiel ao que eu defendo. Pedir à população macabuense
que defendam nossas mulheres. A gente vê que o período de carnaval é um período aí que muitas mulheres são agredidas, então a gente não pode trabalhar com omissão, a gente não pode ser conivente numa questão dessa, e também falar que redobrem o cuidado com as nossas crianças, que é muito importante. Criança não é fantasia, criança não é brincadeira, não é objeto. Então a gente está nesse momento aí entrando para o carnaval e eu preciso muito deixar o meu pedido aí da atenção. Vamos brincar, é um momento de alegria, de festa, mas de responsabilidade também, porque com violência contra a mulher, com abuso sexual em relação às nossas crianças, ninguém é feliz. Então vou deixar esse pedido e esse recado e aproveitar esse espaço aqui para desejar um feliz carnaval a todo macabuense e que seja da melhor maneira. Para nós vai ser um carnaval de preocupação. A gente ainda não sabe o que vai ser o desfecho dessa questão da água. Então, sexta-feira vai ser um dia, com certeza, de muita apreensão, mesmo que a gente esteja brincando o carnaval. Mas a gente tem essa missão ainda para cumprir. Tá certo. Obrigado a todos vocês. Obrigado você que acompanhou a gente. Eu vi aqui que tivemos um alto índice de visualizações, pessoas participando aqui. Muito obrigado. Acho que estava chegando a quase 2.000 visualizações, né? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Estava bem alto. Muito obrigado, como pessoal. Diz meu amigo Paulo Henrique, é sucesso. Ô, potência. Gente, obrigado a todos e até uma próxima edição do Observatório Opinião com Informação. Até lá.